E aí, meus queridos alunos, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam ótimos. Terceirão, é o seguinte, nosso ritmo tem que ser um pouco puxado, mas eu vou tentar fazer da melhor maneira, da maneira mais dinâmica. Confesso para vocês que eu tenho apanhado um pouco com essa mudança mudança de rota, né? Vamos chamar assim, para essa adaptação. Estamos tendo que nos reinventar. Assim como vocês, eu também estou passando por isso, né? Mas tudo vai dar certo. Vamos pensar positivo. Vamos lá. Olha, lembrando para vocês, nosso assunto é a ética, né? Então vamos fazer uma abordagem, eu vou tentar fazer de uma forma, vou mesclar a minha explicação, né? Os slides e vídeos complementares, para ver se a coisa flui, beleza? Fazendo da forma mais dinâmica possível. Lembrando que vai ter que ser rápido, que são pinceladas, né? Estamos falando de um grande tema, ou seja, eu vou abordar conceitos filosóficos dentro de um tema, no caso aqui a ética. Então vamos passar por alguns pensadores e vocês vão ter que captar a essência da mensagem, beleza? Vamos lá. Então, vamos botar foco, vamos, né, direcionar nossa energia, nossa vontade, que a coisa vai fluir, beleza? Vamos lá, tamo junto, a coisa vai funcionar. Lembra daquele amigo ali, ó? Olha lá, ó, que tá ali? Não por acaso, para funcionar que nem mensagem subliminar, tipo Jequiti. Nosso livro, hein? Então, eu enviei o PDF também para vocês, lá no Classroom, no Google Sala de Aula, né? Tem outros PDFs também, vou mandando material complementar também. Alguns vídeos, eu vou ver como é que eu faço, eu vou tentar inserir o vídeo dentro do meu vídeo. Eu vou tentar botar um vídeo dentro do meu vídeo, um vídeo complementar, mas eu também vou disponibilizar links para vocês. Vamos lá. Falar da ética, vamos falar de alguns períodos, mas nessa aula vamos falar da ética grega, beleza? A ética grega, o nascimento se dá com Sócrates, né? O nascimento da moral se dá com Sócrates. Sócrates, primeiro ele nasce, o embate inicial de Sócrates é contra os sofistas, né? Os sofistas, eles vêm relativizar a questão da verdade, da moral, né? Dando uma pincelada nisso, eles compreendem que não há uma verdade, não há uma norma universal, não há uma moral universal, por isso eles relativizam tudo. Eles ensinam a retórica, eles são pessoas que são viajantes, eles não são considerados filósofos, eles são sábios, sófos, que em grego é sábio. Então Sócrates, a figura de Sócrates, ele vem contrapor, né? Ele vem se opor a essa relativização que os sofistas vêm propor, né? Então o que é que acontece? Sócrates vem e propõe o seguinte: não, peraí, não dá para relativizar tudo assim não. Nós temos uma ferramenta que é a razão. Ela é universal, logo devemos seguir ela e temos sim que alcançar uma verdade universal. Então nada de relativizar. Todo homem tem uma alma que é racional. É isso que nos distingue dos animais. Então nós temos sim que alcançar algo que seja comum a todos. Dá para alcançar, então isso é a alma. E essa alma deve nos levar à verdade. Logo, devemos alcançar as verdades universais. E a moral, no caso, como o homem age e tal, não se esqueçam que a ética aborda o comportamento, o agir humano e tal. Então devemos sim ter algo universal, ter o critério universal de ação, certo? Com isso, ele funda a ideia de que a moral deve ser universal. Sócrates, então, é considerado o pai da moral, beleza? Os sofistas não são relevantes no aspecto da ética, né? É só para mostrar como Sócrates é o pai da moral, então ele vai ter um papel de ser contrário aos sofistas. No livro de vocês aborda, eu estou seguindo a abordagem do livro, pelo menos para vocês terem o norte, né? Já que é o material que vocês estão seguindo. Ele aborda como os sofistas tendo uma ética relativista. Beleza, mas entender uma ética relativista é basicamente entender uma ética que relativiza as questões. Ou seja, é praticamente uma não ética, porque é uma ética que vai ser subjetiva, né? Subjetivista, relativa ao sujeito. Então, em contraposição, eu até marquei de vermelho no slide de vocês, a ética de Sócrates é uma ética racionalista, porque é uma ética baseada em quê? Que o critério universal para guiar a gente tem que ser a razão, como o nome já diz, é autoexplicativo, não é isso?
Beleza? Vamos seguir. Então, próximo pensador a ser abordado é Platão. Pessoal, eu tenho que pressupor que vocês já sabem os conceitos principais, né? Vocês já estão no terceiro ano, já tem aí filosofia desde o fundamental, né? Pelo menos a grande maioria, o que parece. Acho que eu já fiz um diagnóstico aí com vocês. Então é o seguinte, eu separei 4 grandes tópicos aí para vocês e eu vou comentar cada um deles. Platão, a razão leva ao bem. Ora, Platão é discípulo de Sócrates. A vida de Platão é pautada pelo episódio de que Sócrates é condenado e morto pela sociedade ateniense, né? E ele é condenado a tomar um cálice de cicuta. Vocês lembram disso, né? Ele foi julgado e tal. Ele até poderia ter fugido ou aceitado alguém... Foi julgado e tal. Ele até poderia ter fugido ou aceitado alguém pagar fiança para ele, mas ele defendia muito a questão da honra das leis, né? Da polis, da cidade. Tenho isso em mente. Platão, Sócrates, né? Platão, seu discípulo, e Aristóteles, que vem a ser o discípulo de Platão, eles têm muito firme isso da ideia de polis, da importância da política na vida do filósofo, né? Do cidadão, para atingir a ideia de perfeição, de verdade, inclusive de ética, de felicidade. Eu digo isso porque vocês vão ver o contraponto disso com a filosofia helenista, que vamos abordar ainda nessa aula com os estoicos e os epicuristas. Então, Platão, na verdade, com licença, produção, por favor, não tem produção, então vai eu mesmo. Então, Platão vem herdar de Sócrates a ética racionalista, mas ele aprofunda a ideia do dualismo, né? Dualismo, corpo. Alma. Sim, só retomando. Então, essa morte de Sócrates deixa ele muito marcado. O que acontece? Ele sai, Atenas, né, tal. Ele sai, passa alguns anos fora, dizem que é 12 anos viajando, não sei o que. E quando volta, monta uma escola chamada de Academia, né, em homenagem a Academos, um herói grego. E aí passa a ser a primeira universidade que se tem, tipo uma universidade, né, de conhecimentos matemáticos, filosóficos, né, metafísicos, essa coisa da razão, né, porque a matemática também ela é um conhecimento que vai além do sensorial, né. Eu já explicar isso com o aprofundamento do dualismo. Então, ele funda essa escola e principalmente para homenagear, relembrar, né, o mestre, que segundo ele era o homem mais sábio de todos e foi morto injustamente por Atenas, que era um símbolo, né, de avanço político, né, da democracia. Se bem que essa democracia já se encontrava em declínio, né? Enfim. E aí ele escreve as obras dele, tendo como personagem principal Sócrates, né, para relembrar dessa grande figura, que foi o mestre dele, e que não deixou obras escritas, que faziam uma filosofia prática na rua, uma filosofia da dialética, do diálogo, né, do combate de ideias para chegar ao esclarecimento, porque percebeu que a maioria das pessoas traziam erros, né, e diziam ser o que não eram. Enfim, ora, ele herda do seu mestre, assim, a obra principal dele é a República, certo, de Platão, e que é escrita como diálogo, né, por isso que são chamados os diálogos platônicos, né. Sócrates é um personagem da obra dele. É um personagem no sentido de que ele tá lá, né? Aparece as falas, igual quando você pega uma peça, você vê lá a fala, é desse jeito que é escrita a obra.
O próprio Platão não aparece na sua obra, mas Sócrates aparece. Assim, não se tem certeza até que ponto Sócrates realmente falou aquelas coisas e tal, mas se entende que, né, historicamente, pode ser que sim. Enfim, então Platão pega essa ética racionalista, essa coisa de confiar plenamente na razão para alcançar a verdade do seu mestre Sócrates, e aprofunda a questão do dualismo. O que é isso? Essa divisão corpo-alma, do homem ser constituído por duas partes, sendo que ele bota uma superior à outra. A alma, ou seja, a parte racional, ela é superior ao corpo. Então o que acontece? O dualismo platônico é a divisão corpo-alma. Então isso divide o mundo em dois. O mundo sensível, que é onde está o corpo, as coisas, os objetos, e o mundo inteligível, que é o mundo das ideias, né? É onde habitam as coisas que são metafísicas. Então, mundo metafísico e mundo físico. Vocês já sabem de tudo isso, não é isso? Estamos fazendo uma revisão, entendendo a ligação das coisas para entender a ética de Platão. Entendendo isso, ética racionalista aprofunda o dualismo. Então, ele, para exemplificar e mostrar isso, ele usa o mito da caverna, que é, assim, é conhecido como mito da caverna, né? Mas, tecnicamente, não é um mito. É alegoria da caverna. O que é uma alegoria? A alegoria é uma representação. Então, o que está sendo representado ali? A condição humana. Nós que estamos acorrentados lá na caverna, vocês lembram, né? Seres humanos acorrentados dentro de uma caverna, até que um consegue sair. Olha que, na verdade, tudo é colorido, tem forma, tem volume. E existe um sol, existe cores, tudo é maravilhoso lá fora. Volta, tenta avisar os outros, tenta esclarecer e tal, mas encontra uma grande resistência. As pessoas até, né, sorriem dele e tal. Até porque dizem que o olho dele, né, leva o primeiro choque inicial ao sair, depois leva outro choque inicial ao voltar, porque não está acostumado com a claridade. Tenta esclarecer os demais que aquela realidade não é a que existe mesmo, mas encontra uma resistência muito grande, né? Então, na verdade, o que acontece? Isso seria a nossa condição humana que Sócrates está falando. Na verdade, Platão está falando, só que através da boca de Sócrates, porque no livro A República, o mito da caverna, a alegoria da caverna, quem está falando é Sócrates, né? No livro 7º da República, o capítulo 7, que é assim que mostra lá, né, no livro 7º, é Sócrates que está conversando com Glauco, que seria o irmão de Platão, né? Então o mito da caverna, a alegoria da caverna, é mostrando como é a nossa condição humana, nós que estamos acorrentados. E esse olho aqui só vê a sombra. É a nossa razão que irá nos tirar da ignorância das sombras e nos levar à realidade lá de fora, certo? A realidade racional. Então somos nós, como eu botei no slide, que vivemos nas sombras, certo? Então a alegoria, a representação é de que nós que estamos ali. Então no livro ele fala, imagine que existem seres acorrentados, somos nós, né? É isso que ele está dizendo, que aqui é o mundo dos sentidos, é o dos enganos. Beleza? Isso já está muito claro para vocês, né? Vocês já conheciam? Então, a terceira frase lá do slide, a razão leva à verdade e a verdade leva ao bem supremo. O bem supremo é representado pelo sol lá fora da caverna, a luz. Olha o contraste, a sombra, escuridão, engano, e a luz, né? Inclusive essa coisa da posição, embaixo e cima, bem supremo, luz, alcançar, ascender, né? Ascender com SC, ascender, certo? E alcançar o bem supremo é alcançar a felicidade, a plenitude, né? O caminho ético. Você percebe que se entrelaça conhecimento, ética e, por último agora, política. Olha a última frase, a perfeição só se alcança na polis. A ideia de polis ainda é muito forte, muito valorizada, e você só consegue alcançar a perfeição, a felicidade dentro da sociedade, através de uma educação muito, muito elaborada, segundo Platão, e na questão da política. Então, o bom cidadão é o bom... o cidadão ético é o cidadão da polis, é o bom indivíduo, certo? É isso, meus amigos. Vamos adiante.
Principal representante do estoicismo, Zenão de Si. Ora, para ele a felicidade consiste em paz interior, autocontrole, uma vida retirada e de acordo com a natureza. Olha só, é praticamente uma negação dos prazeres, né? Na verdade, a ideia de prazer só vai aparecer em Epicuro, né? Aqui é uma vida completamente moderada, né? E ele usa 3 conceitos bastante interessantes: apateia, amor fati e ataraxia. O que, professor? Calma, vamos entender. Apateia seria o quê? Apatia. Patos é paixão em grego, certo? Então o nome apateia é a negação, né? Então apatia seria o quê? Compreender os acontecimentos sem as paixões, ou seja, ser indiferente à dor e ao prazer, à riqueza e à pobreza. Isso seria um homem tranquilo, calmo, apto à felicidade. E aí, vocês conseguem? E aí, é fácil? Ser indiferente, tanto à dor quanto ao prazer. Aí estaria o segredo do caminho para a felicidade, né? E normalmente o que é que se busca? Né? Os excessos. O amor fati, não se esqueça então, a apateia, que é apatia, né? Apatia. Apatia é uma palavra já em português. Apateia é a palavra em grego. Está no livro de vocês. Amor fati, né? Já é latim. Amor ao destino. Tudo é parte de um plano superior, guiado por uma razão universal. Então, por isso a gente fica despreocupado. Tudo que acontece faz parte de um plano superior, guiado por uma razão universal, cosmo. E olha só, ele dá uma ênfase, não é só aceitar, é amar o destino. Porque está tudo certo, está tudo parte de um plano superior, que é o cosmo. Viver de acordo com a natureza é aceitar os fatos, né? Segundo ele. Ele não fala na ideia de Deus, não se tem essa coisa muito ligada à religião. Lembrando do politeísmo, né? Grécia era politeísta, aqui ele está mais de acordo com o aspecto natural. Lembrando que eles são filósofos e tem esse aspecto mais da vida ligado com a desmistificação. E por último, a ataraxia. Esse nomezinho pode soar um pouco estranho, mas é muito interessante. É imperturbabilidade da alma. É você atingir um estado de paz interior. Falando assim, parece que a gente está falando de pessoas que atingiram a iluminação, a paz, né? Mas se você avaliar, são preceitos muito interessantes que podem surtir efeito bastante positivo nesses tempos, né? Que a gente está vivendo de muita turbulência. Então, vou passar vídeos complementares para vocês também, mas se aprofundando um pouco mais na ideia de ética, porque não se esqueçam, e o que é que eles estão buscando, pessoal? A felicidade. Então eles estão dando espécies de receitas para como se atingir a felicidade. Então olhou lá no slide de vocês no quadrinho roxo, paz interior, autocontrole, vida retirada e natural, de acordo com a natureza. Conceitos: apateia, amor fati, ataraxia. Lembrando que é uma pincelada e não sobrou muita coisa escrita, né? Isso aí estamos falando, ó, a data de nascimento dele, 332 a 265 a.C. Então estamos falando de muito tempo atrás, mais de 2.000 anos, é isso? Epicurismo. Mas que nome estranho, né, professor? Porque é baseado no fundador dessa corrente, né? Epicuro. Epicuro de Samos. É o nome da ilha que ele nasceu, né? 341 a 270 a.C. Felicidade. Como atingir, segundo ele? A busca pelo prazer. Olha só.
autodomínio e a famosa ataraxia, também dos estoicos. Já vou usar esse termo aí que para vocês já se familiarizarem. O que é ataraxia mesmo, turma? Ataraxia, imperturbabilidade da alma. Vamos pensar em paz inabalável, né? Uma paz certo. Mas muito cuidado quando se fala em Epicuro nessa busca pelo prazer. Não vão achar que é um prazer desmedido, desregrado. Pelo contrário, é um prazer o quê? Moderado. Como diz ali no slide de vocês, prazer intelectual ou espiritual. Um dos motes de Epicuro é buscar o prazer, mas também evitar a dor. Certo? Então, pessoal, evitar a dor. Os prazeres físicos, os prazeres mais físicos, mundanos, digamos assim, o que ele traz depois do exagero? A dor, né? Então, vou usar um exemplo bem simples, beber água. Se a pessoa, em vez de beber um copinho d'água e tal, beber um balde d'água, o que ela vai ter depois? Pois é, mesma coisa com a mesa, né? Prato, vai comer muito. Pois é, vai beber bebida alcoólica, bebe muito. Pois é. Então assim, todo excesso vai trazer uma coisa. Então o prazer em excesso vai trazer esse outro lado. Então o prazer, tem que se ter muito cuidado. E olha, muita gente usa o Epicuro para dizer, prazer, eu sou epicurista, mas está aí compreendendo errado. Ele fala sim da busca pelo prazer para ser feliz, mas não é qualquer prazer. Por exemplo, ele fala de uma boa conversa, ele valoriza muito a ideia da amizade, né? Mas, por exemplo, a questão do intelectual, ler um bom livro daria um prazer muito mais sublime, certo? Então tenham muito cuidado com isso. Outro filósofo, né, a filosofia helenista é muito bacana para a gente, exatamente, esse período de pandemia e todo esse processo que a gente está passando de readaptação, de reinvenção e de como se equilibrar diante dessas turbulências, né? Lembrando que a ética deles é como ser feliz. Toda a ética envolve essa questão central, né? Outro ponto, valorização. Olha aí, ó, amizade, né? Ele também, essa questão de, né, se isolar, sair da polis, mas não é um isolamento completo. Ele não entrou numa caverna e ficou lá. Ele funda uma escola e comunidade chamada O Jardim, né, conhecida como Jardim de Epicuro, e é fora da polis, né, claro, a característica central desse período, e valoriza muito a amizade. Então é como se fosse uma comunidade, vários grupos de amigos, mas com estudos e tal, né, que ele valoriza muito, a hora da refeição em coletividade, a hora de discussão, leituras, tudo em grupo. Ele tem muito forte isso. Então a amizade é um aspecto muito importante para se atingir a plenitude, a felicidade, segundo Epicuro. Ataraxia, né, próximo tópico, como a gente já viu anteriormente, a imperturbabilidade da alma, ou paz inabalável. E por último, a ideia de morte. Veja bem, um ponto muito importante de Epicuro são os temores que nós temos, que, segundo ele, nos atrapalham muito de ser feliz. Então a gente tem que ter muito cuidado com os temores. Então ele fala, não devemos temer a morte. Porque assim como quando nós morremos, deixamos de ser. Ele não acredita em nada após a morte. Assim, ele fala que não devemos temer, porque assim que a morte nós não somos mais. Acabou, apagou a consciência, não temos mais. Então, para ele é atomista, né? Lembra de Demócrito, que ele estava no átomo? Pois é, ele fala, desintegra, acabou, pronto. Então não temos que temer a morte. E ele fala assim também, não temos que temer os deuses também. Lembre-se que ele está vindo do contexto do politeísmo grego, que os deuses eram vingativos, massacravam, assustavam, tudo tinha que fazer oferenda, até sacrifício. Ele fala, ei, calma aí, não precisa disso não. O homem, se ele for racional, fizer as coisas direitinho, moderado e tal, não sei o que, ótimo, já vai ter a felicidade e a tranquilidade. Não temos que temer nem a morte nem os deuses, né? Então isso é muito marcante, muito importante na filosofia de Epicuro. Para quê? Na ética de Epicuro, para atingir a felicidade. Beleza, pessoal? Então não se esqueçam. Busca pelo prazer, autodomínio, ataraxia, valorização da amizade e não temer a morte, nem os deuses. Beleza?